E o tema de hoje, ele é conhecido de todos. Ele é conhecido de todos. Que é sobre mediunidade. Todos que tiverem conhecimento e que queiram acrescentar alguma coisa, que possam acrescentar, porque aqui é um estudo. E a mediunidade, ela é muito vasta. Tem muita coisa a ser estudada a respeito de mediunidade. Nós não sabemos quase nada de mediunidade, mesmo estando com as obras de Kardec em mãos. Normalmente, a gente fala as obras básicas. Eu também falava assim. Mas, escutando uma palestra, o expositor, ele fez uma colocação e eu tive que concordar com ele. Ele diz o seguinte: se tudo aquilo que a doutrina espírita defende está nas obras de Kardec, por que nós chamamos de base? Não são os fundamentos da doutrina espírita? Não deve ser chamado então obras fundamentais da doutrina espírita, em vez de ser obras básicas? É o fundamento. Tudo que tem nas 5 obras são fundamentos. Sobre médiuns, nós vamos encontrar no livro dos médiuns. Pode ter outras obras, mas do jeito que foi estudado, pesquisado por Kardec, é só essa. A ser o livro dos Espíritos, a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então são tudo fundamentos. E para começar esse tema, vou começar pelo livro dos Espíritos, que dentro do estudo que Kardec desenvolveu, uma obra antes do livro dos médiuns, ele fez como que um livro demonstrando como desenvolver a mediunidade. Depois vem o livro dos Espíritos, que aí ele fez todo um apanhado, todo um estudo completo e colocou ali. O tema que eu quero colocar antes de entrar no tema, que é a mediunidade: influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influência oculta. Esse já é o primeiro ponto. Tá? E a questão 459, ela vem Kardec pergunta o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta dos espíritos foi: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. De ordinário, são eles que dirigem. Qual é a diferença com mediunidade? Porque influenciado somos todos nós, toda a humanidade. Essa influência positiva ou negativa. Agora, qual é a influência que nós queremos? Quem que a gente quer próximo de nós? São aqueles que nos instruem, que querem nosso bem, que querem que a gente evolua,
ou aqueles que querem nos prejudicar, que querem nos destruir moralmente. Então, nós temos que avaliar o que a gente fala, o que a gente pensa, as nossas atitudes. Tudo tem que ser avaliado. Tudo tem que ser avaliado. Um gesto, um olhar, tem que ser avaliado. Até que ponto o meu olhar, o meu falar, o meu gesto vai ser mal interpretado ou vai criar uma ofensa para aquele que está vendo, está escutando. É uma responsabilidade grande nossa. É muito grande essa responsabilidade. O falar, o agir, o indicar. E nós não nos damos conta disso muitas vezes. E Jesus, ele é claro, objetivo, numa das suas passagens evangélicas. Observai, vigiai e orai. Por que ele não colocou orai primeiro? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, e dentro do nosso livre-arbítrio nós temos o poder de escolher. Poder de escolher. Então, observai. O observar, ele precisa, para a gente observar bem, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente ter conhecimento. Como sempre foi dito, a gente tem que ler de tudo e reter só o que é de bom para nosso aprimoramento, para que nosso dia a dia seja mais leve. Hoje nós estamos vivendo um turbilhão em nosso planeta, um verdadeiro turbilhão. E esse turbilhão é consequência de maus atos, maus costumes que foram sendo colocados aqui, ali, por aqueles que não têm um objetivo claro da evolução. E se deixaram levar, ou se deixaram influenciar por aqueles irmãos que se encontram na pátria espiritual, que não tem interesse nenhum que a humanidade cresça, evolua. Dito isso, por que entrei nessa questão? 459. E não entrei direto na questão que eu queria colocar. Porque se a gente sabe essa questão e incorpora essa questão da nossa responsabilidade na sociedade em que a gente vive e convive, não só com nossos familiares, mas vizinhos e pessoas que trabalham conosco, estudam conosco, enfim, todas as áreas. A gente vai raciocinar melhor, a gente vai parar e de repente vai se colocar assim: se o Cristo tivesse aqui no meu lugar, o que ele ia fazer? Como que ele ia como que ele ia agir? Porque a gente vê que o Cristo sempre agiu da forma a nos instruir, até mesmo perante Pilatos, quando Pilatos pergunta o que é a felicidade, ele se cala, ele silenciou. Ora, se ele se silenciou, por que nós não vamos aprender a silenciar também em determinados momentos? Porque em muitos momentos não adianta falar, não vai resolver. Bem,
Então nós vamos um pouquinho mais adiante e falar sobre o que todos sabem. Médium. Essa palavra médium é de origem latim. O latim. Que Kardec colocou para definir a pessoa que tem um grau de mediunidade e serve de veículo entre dois lados, o invisível e o visível, encarnados e desencarnados. Então esse é o médium. Mas daí pergunta-se, todas as pessoas são médiums? Sim, todas são. Ué, bom, o que acontece então? Quando se fala em médium, isso é uma virtude? Isso é... Não, muito pelo contrário. Ser médium e trabalhar é uma necessidade daqueles que estão exercendo essa função, qualquer uma que seja. No livro dos médiuns, não dá para falar a respeito hoje, que o tempo é curto, estudiosos catalogaram 80 tipos diferentes de mediunidade. Peguei o livro dos médiuns e folhei, desde os médiuns bons, que recebem boas comunicações, até os maus médiuns. Tá? Eu contei, vi 61, mas aí tem uma variedade, né? Tem uma variação de uma mediunidade para outra. E tem casos que, por exemplo, o sonâmbulo. O sonâmbulo, vamos pôr um ponto de interrogação. O sonâmbulo pode ser médium, como também pode não ser médium. Quando o sonâmbulo ele age usando das próprias energias, ele não é médium. Quando ele passa algo que algum espírito lhe traz, ele é médium. Então, ele está nessas duas configurações. Mas é um assunto para mais adiante para abordar melhor. Tá? Mas o fato é que a palavra médium ostensivo é aquele que tem um grau determinado que ele pode usar como ferramenta. Tá? Normalmente é para aprimoramento dele, resgate, enfim. Tá? Interessante falar que hoje em dia entrou uma palavra nova no vocabulário, nova porque as pessoas estão falando mais em empatia. Empatia. Algumas pessoas aqui são médiuns extensivos já há muitos anos e sabemos que existem casos em determinadas casas, eu já presenciei isso também, tá? Em que existe o ato da psicofonia e o dirigente ou o dialogador, ele, por aquele espírito não estar desenvolvendo necessariamente bem o que era para desenvolver, ele já encaminhou, vai para o espírito, vai embora, tal. Onde é que está a empatia? E se aquele desencarnado estivesse encarnado ali, ia falar assim com a pessoa?
Então, assim como a gente escuta um encarnado, a gente tem que escutar um desencarnado. Assim como a gente procura dialogar, resolver, poder ajudar alguém, o desencarnado também espera essa ajuda. Ele também espera. Ele não vem ali por um acaso. Muitas vezes, esse fato é breve. Outras vezes, o diálogo é um pouco mais extenso, porque há essa necessidade. Em outras situações, diante da necessidade, existem irmãos desencarnados que não aceitam que estão desencarnados, que já perderam o corpo físico, e que eles são trazidos numa reunião mediúnica para fazer o quê? Para simplesmente chegar próximo, ele não entra dentro do médium, ele se aproxima, campo magnético, ele se aproxima, e nessa aproximação, então, se dá o fenômeno da psicofonia, psicografia, enfim, em todos os tipos de mediunidade. Mas muitas vezes esses irmãos só são trazidos ali para que ele receba um choque anímico, é como se fosse um choque anímico de realidade. Como é que eu estou falando, no caso do homem, né? Vamos dizer, no caso do homem, como é que eu estou falando através dessa mulher? Ou a mulher, como é que eu estou falando através desse homem? Então, o dialogador, ele vai esclarecer ele, né, a respeito do que já aconteceu com ele, ou com ela, e ele não aceitou ainda. Ou não caiu a ficha. Basicamente, essa é a função do médium, né? Servir de instrumento. Então, nada de endeusar médium, porque nem médium passista, nem vidente, nada. É uma ferramenta de trabalho. Uma ferramenta de trabalho. Simplesmente isso. E usar de muita empatia. Mas o que me chamou a atenção é a parte aqui no livro dos médiuns, já na introdução, a parte que diz o seguinte: enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nessa obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Então esquece. Então ali ele vai colocar, o que ele diz aqui? Que a coisa é tão ampla que muitas vezes foge ao nosso conhecimento. Então cada caso é um caso. Simples assim. Se bem que cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar melhor. Eu já tinha escutado, mas voltei a escutar o Dr. Paulo César. Ele é médico, cirurgião, e ele é espírita lá do Centro Espírita Fabiano de Cristo, Rio de Janeiro. E ele colocou o seguinte, que dentro da ciência, dentro daquilo que ele pesquisa, porque ele trabalha pesquisando muito sobre o ectoplasma, essa questão, ela, pela ciência, né, não a ciência geral, mas a ciência espírita, ela está sendo estudada que pessoas com determinado grau de mediunidade,
normalmente tem algum familiar, alguma genética envolvida nisso. O estudo é bem extenso, tá? Então é só para relatar aqui, existe um estudo, existe uma genética, existe um preparo, ele não é lançado de qualquer jeito. A espiritualidade trabalha essa questão fluídica, essa questão genética, de alguma maneira. Muitas vezes pai e mãe são médicos, ou não são, ou são e não sabem, e aí os filhos são, enfim, ou dentro daquele conjunto familiar existe 1, 2, 3 que são médicos, não necessariamente pai e mãe, mas existe uma interação ali e que a pessoa tem essa tendência, né, de ser um médium mais ostensivo. Então aqui diz os germes das qualidades necessárias para se tornar médium. Tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Bom, cada caso é um caso, cada necessidade é uma necessidade, e cada indivíduo é um indivíduo com o seu currículo do passado e para um currículo para o futuro. Então aquilo que ele desenvolve dentro da mediunidade, daquele jeito, naquele tom, é necessidade dele, não é do outro, é dele. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Apenas guiam os que as cultivam no emprego de faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Ou seja, ele acaba aqui dizendo, Kardec, acaba aqui dizendo que nem todo mundo é médium, ostensivo. Existem espíritas que não são médiums e existem médiums que não são espíritas. Então, nesse nosso planeta, existem milhares de centenas de pessoas que são médiuns, mas não são espíritas. Mas têm essa faculdade naturalmente. Porque vem com ela naturalmente. E vindo com essa mediunidade naturalmente, com essa ferramenta de trabalho naturalmente, para servir para o bem ou para o mal, porque não vai alterar em nada a mediunidade que ela trouxe. Se ela for um médium de psicofonia, por exemplo, ela vai ser médium fazendo de psicofonia, fazendo coisa boa ou coisa negativa. Daí porque eu li a questão 459. Porque não podemos confundir mediunidade com influência. Eu não vejo, eu não escuto e eu não falo. Sou médium. Porém, eu posso ser orientado por quem? Por aqueles que eu me afinizar. Se é pelo bem, os bons estarão ao meu lado. Se é pelo mal, os maus estarão ao meu lado, me influenciando, me orientando, ocultamente, sem que eu sinta. Sem que eu sinta.
Na revista científica, na revista espírita de 1861, Kardec afirma que ele não era médium. Ele afirma isso na revista espírita. Não sou médium. Todo o trabalho dele, que ele fez, foi através de outros médiums. Todo o trabalho. E ele afirma que ele só veio compreender o porquê disto depois que fez todo o trabalho e reconheceu que se ele tivesse algum grau de mediunidade, ele poderia ter sido influenciado na própria pesquisa. Como ele não era, e ele é um homem de ciência, ele era um educador, ele era um pesquisador, ele pôde fazer esse trabalho usando normas de colocações, de pesquisas. E ele, como foi fazer esse trabalho sério, pesquisa séria, decente, equilibrada, os bons espíritos se achegaram a ele. Então ele foi o primeiro espírita não médium. Então, dentro da doutrina espírita, também há pessoas que não são médicos, na condição que nós estamos expondo aqui, médiuns ostensivos, tá? Então, tem alguma utilidade uma pessoa espírita que não seja médium? Lógico que tem. Ela pode observar melhor, ela está mais livre para observar, ela está mais livre para pesquisar, para ajudar, para, enfim, fazer uma série de atividades. Sempre tenho dito que todos nós temos que ter de igual maneira desenvolvida ou tentar desenvolver a razão e a emoção de igual maneira. De igual maneira. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil por quê? Porque cada um de nós tem um instrumento, ou masculino ou feminino. O masculino sempre é levado mais à razão, e o feminino mais voltado à emoção. Não que os dois não tenham a emoção ou a razão, mas é uma tendência, inclusive, a ciência espírita, ela explica que isso é uma necessidade, porque a mulher, ela necessita ter aquele carinho, aquela emoção diante das crianças que ela vai ter de criar, de gerar, de criar. E o homem é mais a razão, mais firme, né? Tem outras coisas que ele tem que ver para dar suporte para a família. Então, muitas vezes, os filhos não compreendem o amor de pai. Porque o amor de pai, muitas vezes, é voltado para a razão, mais do que a emoção. Então, ele trabalha, ele vai solucionar, ele não tem que fazer isso, ele vê para frente. Ele está projetando para frente. O homem projeta para frente. Ele vê o filho, a filha, ele projeta lá na frente. Mas a missão da mulher não é projetar lá na frente. O projeto da mulher é cuidar ali daquele momento, daquele suporte,
Aquele suporte que ela dá, o homem não tem condições de dar. Porque a química, a biologia dele não é propícia para aquilo ali. O contrário também se dá. Existem mulheres que criam filhos sozinhos, existem homens que criam filhos sozinhos, existem, mas conseguem suprir meia boca, tanto um quanto o outro. Por quê? Porque o homem e a mulher se completam. Se completam. Tá? Então, voltando ao tema, seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento das faculdades mediúnicas, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Aqui ele categoriza bem quando ela exista. Então ele bate de novo em cima da tecla. Nem todos são médiums ostensivos. Era uma coisa que, na minha época, 14 anos de idade, primeira vez que eu fui numa casa espírita, minha mãe ficou muito doente, não sabia o que fazer e tal, aquela coisa errada toda. E ela foi na casa espírita. Antes disso, eu era da igreja luterana, e eu tinha feito uma determinada pergunta, porque a criança, o jovem é curioso, ele quer saber, e foi me dada uma resposta que não foi a mais adequada. E isso ficou entalado na minha garganta. E com a doença da minha mãe, que os médicos também não sabiam o que era, ela foi, talvez alguém conheça, ou ali no centro, Caminho da Luz, que era da Dona Ema, do seu João Laurento, né? Foi ali eu fui com a mãe, porque o pai era descrente, o pai era meio ateu, sabe? Mas era mais ateu. Mas cumpriu sua missão. E quando eu entro com a minha mãe, sentou assim, e eu lanço o meu olhar pelo ambiente. Criança curiosa, lancei meu olhar. É exatamente essa obra aqui. Exatamente essa. Esse livro aqui, o Metido A Vaga dos Outros. 14 anos de idade. Foi esse livro aqui. Quem tinha para me orientar? Falar em evangelização, infanto-juvenil. E aí comecei a estudar sozinho. Ler sozinho. Compreendia outras coisas, não compreendia, mas faz parte. Mas o fundamental disso tudo, que aquela pergunta, aquela questão que eu tinha colocado lá para o pastor, estava aqui dentro. Exatamente aqui dentro. Foi um acaso? Qual era a finalidade? Tudo na vida tem uma finalidade. Então fui estudar sozinho. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, depois o Livro dos Médiuns. Só que assim, a cada vez que você pega uma obra dessa para estudar, você aprende algo a mais. Por quê? Porque no nosso dia a dia angariamos experiência de vida. Experiência de vida. Na mediunidade é a mesma coisa. O desenvolvimento da mediunidade pode ter fatores
antes da reencarnação atual, ou não. Então, o orientar a cada um que é médium, de iniciar na mediunidade, varia muito. Mas é de muita responsabilidade. Mediunidade é coisa séria. Não é brinquedo. É coisa para se avaliar. E não adianta dizer, eu não quero ser médium. Não adianta, a mediunidade vai continuar, veio com aquela gama de energia. Então muitas pessoas, elas se sentem mal, se sentem desequilibradas, acontecem coisas que não deveriam acontecer, ela não sabe a resposta, os médicos não sabem a resposta, se enche de remédio, não procura se esclarecer, ou se tem algum conhecimento, tem muito superstição envolvido, e todas essas questões. Então, nada mais do que você estudar. Estudar seriamente. Olhou, estuda. Vamos pesquisar. Hoje está tudo na mão, a internet está na mão. Nós temos grandes oradores espíritas, encarnados e desencarnados. Até os desencarnados a gente pode ir lá pegar uma palestra. Isso é fundamental. Fundamento, conhecimento. Ter a curiosidade. E dentro dessa curiosidade, firmar bases. E ali mesmo, continuei. E sempre aquela vontade de ser aquele médium de psicofonia. E isso estava na minha cabeça. E uma orientação veio para mim quando fui lá para Belém. Fui com a Rosana lá para Belém, morei um tempinho lá. E aquela tendência. Até que um dia veio uma orientação para mim. Ele disse: observe a ti mesmo, observa quais são as tuas qualidades, qual é o teu potencial, qual é o teu potencial. Aí, né? Eu digo, bom, já essa posso descartar. Já posso descartar, não é para mim. E daí você começa a avaliar o que você sente e se sente. Se não sente, o que você pode fazer. E aí, o interessante é que nós acabamos indo para Iquaraci, que aquela época era do tamanho de Joinville, isso há 38 anos atrás, mais ou menos 39 anos atrás, já era do tamanho de Joinville. E nós vamos parar exatamente no grupo espírita Paulo de Tarso. E lá, o forte tinha todas as atividades, mas o forte deles era o estudo. E é onde me encontrei ali, naquele estudo, e o que eu pude aprender lá, trouxe para cá. E eu tenho muito a estudar, muito a aprender. Então, mediunidade, você tem que sentir. O que eu sinto? O que eu posso pôr na prática? Por que o medo? Uma série de questões que a gente pode fazer a nós mesmos para uma avaliação. Mas será que eu não posso ser útil na casa espírita? Por que não posso? Bom, eu não sou médium ostensivo, como a gente fala, né? Porque médium todo mundo é. Mas será que não tem alguma coisa que eu não possa fazer? Será que, nem que seja para estudar? Porque muitas vezes o estudo vai nos proporcionar um esclarecimento a respeito do assunto e de tantos outros assuntos que podem nos ser
é uma preparação para uma próxima reencarnação. Para uma próxima reencarnação. Será que com esse monte de gente espírita no Brasil, porque o Brasil é o maior espírita, o maior país espírita do nosso planeta, qual será a nossa missão na próxima reencarnação? Será que vão reencarnar aqui? Ou vão reencarnar para outros lugares? Para utilizar essa ferramenta para o progresso de quem está lá? É um ponto de interrogação. Então a gente tem que estudar. E estudar a mediunidade é estudar também ciência espírita, a filosofia, fazer um apanhado, a vivência, rever conceitos, palavreados, sentimentos e, sobretudo, reconhecer que tem erros. Todos nós temos. Tanto é que o Cristo mesmo disse: atire a primeira pedra. Quem tiver isento de erros. Eu conhecia todo mundo e conhece, né? Ele sabe cada ponto fraco nosso. Mas ele também sabe o que nós seremos daqui a algum tempo para frente. Continuando. De par com os médiuns propriamente ditos, a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos, indicar-lhe os meios de conseguirem boas comunicações, tal o círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Desenvolver a mediunidade, ser médium, só isso não é o fundamental, só isso. O fundamental é toda a ação, é o conhecimento, é o estudo, é saber que aquele irmão que está desencarnado, ele é um ser humano como nós, só que ele não tem o corpo físico, simplesmente isso. Mas ele tem a capacidade de pensar, de questionar, muitas vezes ele está seriamente necessitado. A gente não vê nos consultórios médicos um monte de gente com problemas orgânicos ou psicológicos, enfim, mas vão nos consultórios se consultar. No plano espiritual não é diferente. Tem pessoas que necessitam de apoio. E é fundamental a gente ter o conhecimento para fazer esse diálogo. E a sensibilidade, a empatia. Eu acredito que ninguém aqui, quando vai no médico, que chegou no médico, bom dia, o que está sentindo isso? Ele passa a mão na caneta, tome aqui o receita, vai embora. Alguém sai contente? Ninguém sai contente. Porque ele quer resposta, as pessoas querem resposta. Vai no médico, doutor, mas não é, aqui está remédio aqui. Vai embora. Vamos trazer isso para a mediunidade? Qual é o consolo que nós estamos dando para o desencarnado? Estamos cumprindo com nossa missão? Será que é correto isso? Foi isso que o Cristo ensinou? Não foi isso que o Cristo ensinou. Então, para chegar no texto final, na parte final, quem quer que eu estude cuidadosamente
melhor compreenderá depois os fatos de que venha a ser testemunha. Menos estranha lhe parecerá a linguagem prática. Portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas, ou seja, para todo mundo. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor é. Eu não vou ler os espíritos, não vou estudar, porque vai me dar uma coisa aqui, não vai dar nada. Vai dar esclarecimento. Quando vê um caso, não vai zombar. Quando vê uma pessoa em determinada situação, vai respeitar, vai procurar ajudar. E se alguém falar alguma coisa distorcida, não é bem assim, a coisa é assim, ó. É nesse ponto aqui. Mediunidade é coisa séria. Tem que se tratar como coisa séria. Um cirurgião, ele não vai fazer uma cirurgia brincando. Um psicólogo não vai atender alguém brincando. Um engenheiro, quando projeta um prédio, ele não faz aquilo de brincadeira. Um pedreiro está lá, pondo os tijolos, armando a ferragem, ele não vai fazer aquilo brincando, ele vai fazer conforme é para fazer, porque senão vai morrer gente. Um carro, vai dirigir um carro, aquele carro, independente da marca, ele foi projetado por alguém que disse assim, aqui dentro quem pode ir até eu, mas tem que ter freio, tem que ter acelerador, tem que ter um limite de velocidade, tem que ter um bom para-brisa, tem que ter os retrovisores que dê para enxergar o que tem que ser enxergado, tem que ter bons pneus para não estourar. Então é um universo. Mediunidade é um universo. E é muito consolador a gente poder saber das coisas. Porque aí a gente vai ter opinião própria. Opinião própria, não. Está lá, nas obras fundamentais lá de Kardec, está lá. A coisa é assim e não é assim. Não existe talvez. Mas eu acho. Não existe. Doutrina espírita não existe achismo. Talvez. Não existe talvez. Jesus foi claro, que sua palavra seja sim, sim, não, não. Ou seja, ou é ou não é. E se houver dúvida, estuda. Para todos nós, sendo médiuns ostensivos ou não, o conhecimento nos agrega valores. Porque, na verdade, podemos dizer que o livro dos médiuns é uma continuação do livro dos espíritos. Porque no livro dos espíritos ele já dá aquela pincelada. E aqui na introdução ele coloca que ele deu um novo tom para não repetir o que ele fez no livro dos espíritos. Povo, 9 horas, muito obrigado pela atenção, e que possamos dizer assim: Pai, Deus de infinito amor e misericórdia, Jesus amado Mestre, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, por esse estudo, pela companhia dos bons amigos da espiritualidade que nos orientam, nos fortalecem o bom ânimo, que possamos sair daqui para os nossos lares mais fortalecidos, mais amparados. Que se tivermos familiares ou amigos que se encontram em situação de enfermidade, que possam serem ajudados, amparados, iluminados. Que os bons espíritos possam estar nos lares de todos,
para instruir, para orientar, para influenciar no bom caminho. Muito obrigado, Pai. Deus de infinito amor e misericórdia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos os benfeitores que aqui presentes se encontram. Muito obrigado pelos vossos ouvidos. Que assim seja. Nós que agradecemos